Bom, agora vai. Deixa eu fixar aqui. Gente, agora vai. Boa noite. Oh, meu Deus, aqui é a Silvia. Solicita para mim o convite, Silvia, para você entrar aqui comigo. Agora vai, pessoal. Oiê, tudo Já tinha. bom? Tudo bom? Boa noite. Boa Tudo noite. Que tranquilo? alegria, que alegria esse momento. Que luxo, né? Não, hoje eu posso dizer que eu estou muito realizada profissionalmente, viu? Jura, eu também. É uma alegria, assim, né? Incontestável. Muito obrigada, Muito. viu, Gil? Obrigada por ter aceitado o convite. Boa Com o noite, maior prazer. pessoal. Ai, que linda. Bom, boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vindas à nossa live de hoje, ao nosso bate-papo. A gente vai falar sobre relacionamento abusivo. A Silvia vai apresentar, ela vai falar o quanto que ela tem experiência com isso. Mas vamos começar nos apresentando, né? Sim. Meu nome é Juliana, eu sou psicóloga. Eu sempre falo da Silvia para vocês, para quem me conhece. Me apaixonei pela área clínica. Essa é a mulher que me fez apaixonar pela área clínica. E hoje é uma coisa que eu amo fazer. Estou sempre aqui nas redes sociais, tenho projetos aí com o público feminino. E a gente quis trazer esse assunto aqui para vocês, que é um assunto que vem muito em clínica, né? E agora a Silvia vai se apresentar para ela contar um pouquinho dela. Gente, boa noite, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui, participar dessa live, né? A Juliana é uma querida, uma fofa que eu tenho muita admiração, uma menina que está assim transformando, né, o papel do psicólogo, né? Ela tem feito novas versões aí, eu estou apaixonada pela conduta dela. Então, assim, eu sou psicóloga clínica, né? Atendo todas as idades na Casa Rosada. E é como a Gil falou, né? A gente tem tido muitos casos, né? Muito embora, né, Gil, sempre foi, né? Talvez com o advento do empoderamento das mulheres, isso tenha diminuído um pouco, mas sempre houve o abuso, né, relacional, né? E a gente entende que o relacionamento abusivo não é só uma definição relacional homem e mulher, porque não tem gênero, tem pessoas, né, Gil? E hoje está um prazer incrível estar aqui falando com vocês. Muito obrigada pelo Ai, que convite. linda! Obrigada eu. Gente, vocês podem mandar perguntas pra gente. Aproveita que a gente tá com essa mulher aqui maravilhosa, tem super experiência no assunto. Mandem perguntas para ela. Tem um aviãozinho aqui embaixo que vocês podem encaminhar essa live para pessoas que se interessarem do assunto, que precisam. Ixi, travou? Vixe, Silvia, travou você. Aí, voltou. Gil, E mandem. estavam me chamando. Ah. E podem encaminhar essa live para as pessoas que se interessarem do assunto. Quem sabe faz ao vivo, né, Pessoal, Silvia? vamos convidar o pessoal aí, porque é uma coisa bem pertinente, né? Nós É. estamos passando por uma pandemia aí, então tá todo mundo meio estressado e a gente precisa entender o que é um abuso, né? Relacional. Então pode começar falando pra gente, Silvia. Pode começar falando o que seria um relacionamento abusivo, né? Porque tem muita gente que vive isso e não sabe, né? O conceito, né, ele é muito velado, né? Porque todo mundo acredita, ou então se acreditou na nossa cultura, né, que o abuso seria físico ou sexual. Mas talvez nós iremos pautar com mais grandeza e mais valor no abuso emocional, né, Gil?
que é aquele abuso velado, que todo mundo acha que não tem tanta importância, né? Que passa, às vezes, desapercebido, né, entre a relação conjugal. Talvez pelo acusador ou abusador, né, oprimir tanto a vítima, né, que ela acredita que ele tem os pontos bons, pontos favoráveis e que qualquer momento o jogo vira. Porém, a gente percebe que isso é uma neurose conjugal, né? Quando eu tenho a minha baixa autoestima, eu vou estar sempre à mercê do outro. E o outro, por sua vez, por estar totalmente no controle, ele se torna cada vez mais abusivo. Não é isso? E é isso, né, Silvia? E como a gente confunde também, né? A gente tem muito daquela. Que às vezes isso demora muito para ser demonstrado, né? E a gente costuma confundir muito com ciúmes. A gente acha que é um amor. Ah, ele é tão ciumento que ele me ama tanto que é ciúmes, né? Então a gente atribui. Oi, Gabi. Oi, Cris. Tudo bem? Você sabe, Gil, que eu atendo casais, né? E eu sempre pontuo, mesmo porque é muito fundamental a gente perguntar isso para o casal, né? Porque diante de 7 bilhões de pessoas no mundo, você escolheu a pessoa em que você está. Há várias respostas, né? Mas a que a gente procura encontrar nesses casais é que a gente promove, né, bem-estar no outro e não agressividade, né? Então, o que que acontece quando a gente se aproxima de alguém? A primeira coisa que a gente faz é aquela famosa paquera, né? Eu escolho, passo o olho como se fosse um radar. Então, eu identifico. Aí eu passo pela parte, o próximo passo, que é a sedução. E aí eu vou seduzir essa pessoa para que ela também se interesse por mim. Quando desenvolve a sedução, a gente tenta, né, já fala, vou seduzir. Então são coisas afáveis, amáveis, falas recorrentes como você é maravilhosa, é maravilhoso, né? Porque o abuso também não é só com a mulher, né? Às vezes tem homem que é muito mais abusado, mas tudo bem, nós vamos pautar. Talvez porque Sim, também é culturalmente, né, dito que a mulher é o exatamente. sexo frágil, né? E a gente Uhum. sofre muito mais abuso do que o contrário. E aí, depois que passa por essa etapa da sedução, que o outro está perdidamente apaixonado, o que tem o perfil de abusador, talvez um narcisismo, que a gente não vai entrar nesse contexto, né? Uhum. Ele fica muito confortável na relação. E aí ele começa a exercer o poder sobre o outro, porque, na verdade, Gil, o abusador, ele é totalmente inseguro. E Sim. percebendo a fragilidade do outro, ele se torna o algoz. Porque aí ele controla, né? E ele manipula o outro da forma como ele quer. Não é isso? É isso mesmo, né, Silvia? E o fragilizado, né, por sua vez, a gente acaba também, né, confundindo muitas coisas, né? Essa questão dos ciúmes que eu citei, de achar que é amor, né? E o medo prevalece também. Eu acho que pela falta da autoestima, né, a pessoa fica com medo de tudo, medo de perder o parceiro, medo de não achar ninguém melhor, né? E a gente veste um óculos, né? Igual quando a gente coloca. Vocês já colocaram um óculos de miopia bem forte, né, seu grau? Vê tudo embaçado, né? Então a gente fica num relacionamento desses e a Na gente vê verdade, o tudo ciúmes embaçado. aí é um ciúmes patológico, né? Porque é um Uhum. ciúmes controlador, né? É um ciúmes que faz direcionamentos ao outro. Um exemplo, assim, posso citar exemplo, né, Gil? Lógico, para ficar Não bem à quero você vontade. com essa blusa derrotada, não vai usar esse batom, não vai passar esse esmalte. Na festa você vai sentar e vai ficar quieta, não vai levantar. Não quero você se expondo. Então, assim, mas por quê? Porque eu tenho ciúmes de você, eu preciso cuidar de você, você é o amor da minha vida. Então, Sim. por trás dos ciúmes também há o controle, né? Porque ele é inseguro e ele precisa ter o controle do outro. E essa insegurança
acaba fazendo com que o outro acredite nele. Porque aí ele tem picos, né? Olha, eu sou assim porque você provoca os ciúmes em mim. Eu já disse para você que essa blusa não é legal, eu não gosto que você põe. E você me provoca com isso. Você faz uso dessa blusa que eu já te falei que não é bacana. Então, por isso que eu fico nervoso, por isso que eu fico bravo, por isso que eu brigo com você. Então, o ciúmes já é um gatilho para discussão, para agressão verbal, né? Que eu acho que dentro dos abusos relacionais, o emocional é o mais comum hoje em dia, mesmo porque hoje há denúncias das mulheres, né? Isso quando ela tem consciência de que ela está sendo abusada. Então, legal, Gil, você pontuou os ciúmes. E isso, né, é muito destrutivo na vida da pessoa, porque a pessoa vai acabando vai tirando a base da pessoa, para a pessoa ficar totalmente dependente dela. Né, Silvia? O ciúmes é tanto, a insegurança é tanto, que ela começa a tirar o emprego, né, para a pessoa criar uma dependência, começa a afastar os amigos, né, porque ou o amigo vai afastar ela para ela arrumar outro, né, não pode sair com um amigo porque tá dando em cima do amigo, não pode ter amigo, vamos falar aqui de mulher, amigo sexo masculino, né, a família é contra o relacionamento, então começa a afastar essa pessoa, então começa a ser um relacionamento super destrutivo, né, para a pessoa que está sendo abusada, né, e a pessoa que está sendo abusada vai começando a ficar totalmente dependente desse abusador e às vezes nem percebe, né, que está nesse relacionamento, começa a falar assim, é o jeito dele falar, ele é grosso, mas ele fala alto, né, ele fala alto, quando ele não bebe ele é um amor, né? Mas ele não me bate, né, ele só é nervoso. E assim, depois do ciúmes, Gil, o que vem depois do ciúmes e o controle, né? Invasão de privacidade, né? Eu controlar o outro, onde vai, com quem vai. E a pior invasão de privacidade é redes sociais. Né? Eu quero a tua senha, eu preciso saber onde que você navega, com quem você fala, quem são os seus amigos, porque você aceitou fulana, porque você aceitou ciclano, que eu não quero assim, e quero aquele controle absurdo, e é invasão mesmo de privacidade, né? E aí, com todas essas mazelas, o que ele causa, né, no suposto vitimizado, né, é a destruição da autoestima. Ele acaba ficando tão vulnerável que ele acredita, né, que o outro faz tudo isso porque gosta, porque cuida, porque ama, porque quer livrar ele de algum outro advento não tão bacana, e ele só está protegendo. Porém, isso é no início, né? Quando ainda está naquele processo de sedução. E o tal vitimizado, ele aceita, olha, você não quer fulana, eu tiro do meu Instagram, eu não posto foto em rede social, eu não faço nada, se é para não te deixar aborrecido, e aí ele vai sendo controlado. Nossa, como é comum isso, né, Silvia? Como é comum. Vamos ver os comentários pra gente ver o que Sim, as pessoas sim. estão falando, que eu tô vendo bastante. Roberta, boa noite. Sandrinha tá em todos, hein? Ai, que Impressionante. linda! Beijo. O medo de solidão, de situação financeira. Sim, que as pessoas acabam aceitando esse controle também. Parabéns pela live, doutoras. Ah, meu Deus. Cris, a insegurança também está relacionada com a inteligência. Será que é uma Sim, com pergunta? certeza. É assim, Roberto, pode falar. opa, posso pontuar? Pode, vamos pontuando. Por que é relacionado à inteligência? Porque o abusador, ele tem um raciocínio muito rápido e ele tem a inteligência de manipular, porque ele é perverso, né, Gil? Ele começa bem sutil, mas quando ele ganha o campo, ele percebe que pela inteligência dele, ele consegue domar o outro. E isso é tão crescente que o abuso vai se estendendo, como alguém falou aí do financeiro, né?
Então, todo mundo Sim. acha que abuso é só físico e sexual. Não, é emocional e financeiro. Quando ele controla o dinheiro do outro, como você também pontuou, que às vezes não quer que a pessoa trabalhe, porque aí ela fica totalmente Fica mais dependente dependente, dele. totalmente dependente, e ele controla até o que ela compra, o que não compra, o que gasta, o que veste, né? Ou então o contrário, ele gerencia o dinheiro da família, ou da casa, ou do casal. Ele faz uso do dinheiro, assim, se apropria, né, do dinheiro do outro. Ou então faz compras, ele gerencia a conta bancária do outro, resolve o que tem que comprar na casa, o que não tem. E uma coisa muito comum, né? O abusador, ele usa de surpresa. Como é isso? Ele sabe que o outro vai se opor, então ele é muito mais esperto, por isso que ele usa a inteligência que a Cris citou. Ele planeja tudo, ele compra aquilo que ele deseja e ele chega em casa e fala: olha, amor, uma surpresa. E E o outro diante aceita. de uma surpresa, quem é que vai dar contra? É uma surpresa, olha que legal, que bacana. Olha como ele me ama, olha como ele quer bem. Isso, gente, não quer dizer que a gente vai generalizar. É óbvio que existe casos e casos. É uma delícia a gente receber surpresa. Mas quando isso é recorrente, para a pessoa se auto-beneficiar, isso é um abuso financeiro. Então, eu apropio do teu dinheiro, eu compro o que eu quero, eu compro carro, eu compro roupas, eu compro utensílios domésticos, eu faço o que eu bem entendo, às vezes eu até dou ao presente para as pessoas com o seu dinheiro, e quando eu percebo que você vai se melindrar com algo, eu uso a palavra chavão, assim, né? É surpresa, amor, por isso que eu não te disse. Tem que ter a personalidade bem manipuladora, né? Por isso que ele Sedutora. usa uma inteligência absurda, né? Porque ele não pode ser ingênuo, porque ele é controlado e não controla. E Talvez, por, não sei se é é, isso que eu respondi, que a Cris quis saber. e por sua vez, né, Silvia, a pessoa que tá fragilizada, ela fica tão. Tá tão despedaçada, né? Tá tão assim com a autoestima baixa que aquela surpresa, aquela migalhinha, né, acaba sendo, nossa, olha como que ele é bom pra mim. Nossa, ele me dá surpresa, ele me faz surpresa, né? A gente confunde muito as coisas. E o incrível, assim, né? Que além dele fazer isso, ainda ele usa de chantagem, né? Olha, eu preciso do teu dinheiro porque a gente tem contas para pagar, ou então você não tem tempo de ir ao banco, ou você não entende das finanças, Você então só quer gastar com as suas coisas, exatamente, com a sua então eu roupa. preciso cuidar disso. E se você não cuidar disso, você vai ter que arcar sozinha, eu não vou te dar mais dinheiro, ou então usa um filho. E geralmente os relacionamentos abusivos, ele é muito pautado em mentiras e chantagem. Eu vou te deixar, eu vou te largar, você não me merece, eu que te ajudei, eu que te fiz grande, você é o que é por minha causa, né? Então, se você não colaborar, eu vou te deixar. Onde já se viu você não deixar, eu contar. Geralmente é homem que fazem isso, né? Não jogando toda a responsabilidade, porque tem mulheres que cuidam também desse lado financeiro. Mas geralmente o homem, né? Ele é mais veemente nisso. Eu sou mais apto para cuidar do dinheiro e da finança da casa do que você. Primeiro porque acredita que a gente não sabe gerenciar. Segundo que a gente tem aquele estigma que a gente gasta demais, que a gente compra muito sapato, né? Então eles querem monopolizar a gente de uma forma que acaba cometendo o abuso financeiro, né? Perfeito, vamos continuar nas perguntas. Tudo isso acaba gerando um sentimento de posse, né, Roberta? Com Exatamente. certeza. A pessoa fica dando desculpa para ela mesma. Parabéns. Fala sobre a dependência, codependência do relacionamento abusivo. Qual a ligação? É sempre assim? Um alimenta a neurose do outro, né? Por exemplo, se eu preciso, eu acredito logo de início que o outro é bom, que ele só é dessa forma porque ele quer o meu bem, o que eu tento fazer? Agradar. Eu me anulo, eu me despersonalizo para estar personalizado naquilo que ele deseja, porque aí eu acredito que a minha relação
vai ser uma relação saudável, tranquila, talvez a relação dos meus sonhos, né? Aquilo que eu idealizei para minha vida. E a gente é muito idealista, né? A gente sempre busca a melhor relação, agora encontrei o parceiro certo, agora eu vou ser feliz na vida, é juras de amor daqui e de lá. Só que quando entra o abuso dentro da relação, Gil, eles desenvolvem uma neurose porque o abusador, ele acaba fascinando e seduzindo o tal vitimizado a estar à mercê dele. Porém, o vitimizado acredita que ele não vive sem o outro. De tanto, talvez, de ouvir, né? Você depende de mim, você precisa de mim, né? E delegar muitas culpas para ele, ele pegar essas culpas, ele acaba ficando à mercê do outro. Então, assim, é uma neurose realmente que um acaba alimentando o outro. Não E a sei se respondi. dificuldade que a pessoa vítima tem, né, Silvia, diante dessa relação. Porque é muito difícil a gente olhar o problema em si, né, e ter que enxergar, e às vezes ter que passar por um processo de desconstrução, ou ter que lidar com certos problemas, vergonha, família, filhos. Exatamente, exatamente. Ô Gil, mas o abuso, ele não começa de uma hora para outra, né? Ele vem sutil. Não, É sim. como uma brincadeira, é como um tirar de sarro, tô trolando, tô brincando, e acaba começar com as Aquele brincadeiras. ciúminho bobo que a gente Exatamente, acha, que a gente acha lindo, né? Olha, que tô a com gente acha lindo. ciúmes, né? É, Que bacana, que gostoso. E isso vai crescendo. Por quê? Porque eu me torno permissiva daquilo. Porque a gente sabe, Gil, que o outro só faz com a gente aquilo que a gente permite. E não sim. vem de uma vez feito avalanche ou enxurrada. É uma construção, ela vem pautada de gotas e gotas, né? De ciúmes, de afastamento pessoal das pessoas que a gente gosta, da destruição da autoestima, da invasão de privacidade, do controle, dos ciúmes, roubar as nossas escolhas, o nosso controle financeiro, usar muito de ameaça, depois que parte para a agressão física. Então ele vem bem, né, Bem sutil. caminhando, é um processo, é um caminho muito longo. Silvia, outra pergunta. Acham que todo mundo que já foi um dia tóxico ou tóxica pode evoluir? Pode, desde que ele queira e que ele não tenha uma patologia. Então, assim, quando eu... É lógico, se a relação, Gil, já está falida há muitos anos, se o vitimizado, vamos se dizer assim, que não é a palavra adequada, né? Porque ele também reforça o outro, se ele se sente totalmente inválido nessa relação, totalmente preso a esse abusador, ele não tem forças para sair da relação. Porém, se ele consegue entender que ele é um ser especial e que ele não depende do outro e que os dois é uma somatória, talvez ele consiga mudar os hábitos dele que acaba influenciando o outro. Mas isso precisa haver uma persistência. Porque é igual criança, vai fazer birra, vai ficar bravo, vai ficar furioso, e aí talvez a coisa fique um pouco pior. Porém, a mulher, vamos se dizer, a mulher aqui, né, ela tem que ser sábia, né? Ela não vai começar esse processo com ele quando ele estiver muito alterado, mas em pequenas gotas também. Não atender muitas coisas que ele exige. Por exemplo, retomar o controle da sua vida, né? Tomar decisões por si, tomar conta do seu dinheiro, né? Que ela vai mostrando para ele que não está legal. E ter muito diálogo e conversa no momento porque eles têm picos, né? De lua de mel, de coisa gostosa, né? Porque geralmente essas relações, eles trabalham muito no campo de guerra, né? Entre o amor e o ódio. Então fica assim, às vezes cria até essa neurose, vamos brigar porque depois o sexo é muito bom, Nossa, tem muito disso, né? muito. Então fica Parece nessa que gosta de discutir, expectativa. dessa competitividade, né? O que não tem sexo, né? Porque assim, geralmente o abusador, quando
ele denigre muito o outro, ele o culpa demais, ele também afasta dele afetivamente, né? Não quer nem ter relação. Porque como eu vou ter relação com você que é tão desprezível, né? Porém, Gil, assim, da mesma forma que ele despreza, quando ele tenta fazer as pazes, ele é gentil. E aí o outro acredita, nossa, que delícia, né? Então é bom brigar, é bom ter essa guerra, porque quando a gente depois reata ou faz as pazes, a coisa é, né, maravilhosa. Então cria-se também essa expectativa, né? Olha, a gente vai brigar, porque depois vai ficar bom. Porém, se eu conversar nesses momentos agradáveis com ele e a gente tentar fazer um ajuste, alinhar algumas prioridades de cada... Porque dentro da relação, Gil, a gente tem as nossas particularidades e as nossas individualidades, que precisam ser respeitadas pelo outro. E se a Sim. gente pegar que quando eu conheci a pessoa, se eu me interessei por ela, já começa por uma admiração que ela é. Depois que Uhum. ela vem fazer parte do meu convívio, aí eu começo a querer mudar essa pessoa. Aí eu vou despersonalizá-la, porque ela precisa estar da forma como eu desejo. Então, quando Exatamente. há essa boa vontade, essa disponibilidade de haver ajuste, procurar uma ajuda, né? Porque sozinhos talvez eles não vão conseguir sair dessa neurose, né? Desse abuso. E aí, às vezes, pode ter, sim, um ajuste legal aí, né? Eu acredito. Ô, Silvia, e aquela coisa, às vezes vem na clínica, né, uma pessoa que fala assim, ah, eu vim para mudar o outro, ele vai melhorar, né? Mas isso a gente tem que desconstruir isso da nossa cabeça, porque assim, a pessoa só vai melhorar realmente quando ela reconhecer que ela precisa melhorar, né? Quando ela perceber que ela precisa melhorar. E a gente querer fazer com que o outro mude ou esperar isso sem aquela perspectiva que nada vai acontecer. Isso é muito sofrido pra gente também. Então, eu Sim, acho assim, a gente tem que buscar, acima de tudo, começar por nós também. Buscar nossa autonomia emocional, né? Porque tem gente que às vezes esquece até o sabor da pizza que gosta, né? Você gosta de pizza do quê? A pessoa fala assim, ah, a gente pede de calabresa, porque fulano gosta. Não, mas você gosta do quê? A você gente sabe, começa a Gil, que perder nossa eu tenho identidade. um exemplo muito bacana sobre isso, né? Ai, Que adoro exemplo. a gente não cita nomes, mas é bem legal. Uhum. Uns 2 anos atrás, chegou na clínica um casal que ele não conseguia dar continuidade ao ato sexual porque ele não conseguia manter a ereção. Aí a gente fez todos os exames, né? Levou ele para o cardio, para o vascular. Foram feitos todos os exames, todos negativados. Aí a gente falou, então, agora nós vamos vasculhar a vida emocional do casal, o que está acontecendo. E aí, com o desenvolver das terapias, a gente percebeu que ele sofria abuso. Ela era totalmente dominadora, né? Até na hora do sexo, tinha que ser do jeito que ela bem entendia. Então, era um Hum. moço totalmente anulado. Ele não escolhia lugares, ele não escolhia roupa, ele não escolhia o que beber, o que comer, o que vestir. Ele não tinha voz, ele não tinha escolhas de nada, né? Então, na hora de ir para a cama com essa pessoa, ele ficava totalmente inseguro, ele tremia, ele tinha sudorese, ele entrava numa crise de ansiedade absurda, porque ele não iria corresponder às expectativas dela. Então, a gente percebeu que o abuso que ele sofria o fazia ficar impotente. Olha que absurdo. É muito. Começa a interferir em tudo, né, Silvia? A gente tem que tomar até cuidado, porque isso sim desenvolve, né, uma ansiedade, uma depressão, um transtorno, porque a gente fica totalmente, né, fragilizado diante de um relacionamento abusivo, né? Tem mais uma perguntinha aqui, acho que já vai até pro nosso próximo. Deixa eu achar. O que vocês recomendam inicialmente fazer quando se identifica sinais de abuso em qualquer tipo de relacionamento? É assim, o casal ele tem que ter uma sintonia entre eles, né? E essa sintonia requer, assim, olha, combinados. Então, a gente vai fazer combinados dentro da nossa relação.
tudo que destoar, a gente vai sentar e tentar ajustar. Porque a conversa franca, né, nunca fez mal para ninguém. Então aí a gente senta e vai alinhar algumas coisas. E geralmente sempre busca o princípio, mas no começo não era assim. No começo você permitia, no começo você era legal. Agora, pois é, a gente evoluiu. Ninguém é a mesma forma do princípio. A gente sempre sofre transformações. E na relação também a gente sofre transformações. Talvez o que não era prioridade para mim, hoje é. Então a gente vai sentar e nós vamos ajustar, fazer novos acordos relacionais. O que é bom para os dois, afinar, porque relação, Gil, tem que haver renúncias. E tem que Sim. haver ajustes, né? Talvez eu queira de quarta-feira sair com as amigas para tomar um vinho ou comer um sushi, que é muito bom, né? E Ai, ele é. também Saudade. talvez goste de jogar bola com os amigos ou fazer outra coisa. Então, dentro da relação, eu não acredito que tenha que estar totalmente junto e totalmente fazer tudo junto. Que aí acaba misturando, né, os sentimentos e as relações. E fica muito mais fácil o sentimento de posse. E é aquela questão de a gente já parte, como que a gente reconhece isso, né, Silvia? Porque um casal, ele tem que andar mais ou menos alinhado, né? Quando tem muito, um tá muito aqui, o outro tá muito aqui embaixo, né? É quando já não se conecta mais, é quando fica um carregando é quando ocorre o abuso, um só carregando as costas, o outro, só o outro abrir mão, e a gente tem que saber reconhecer que existe três mundos dentro de um relacionamento: o meu, o seu e o E o nosso. nosso, Quando a exatamente. gente reconhece que só tem o meu mundo dentro do relacionamento, né, já Você não tá está na normal. relação sozinha, né? E querendo Exatamente. amputar os membros do outro para que ele caminhe com as suas próprias pernas, né? Então, Uhum. assim, é alinhar os interesses, ter respeito, muito respeito. Respeito pela opinião, pela verdade, pelas prioridades do outro, a individualidade dele, saber pedir desculpas, porque às vezes o orgulho não deixa, né? Por que eu vou pedir desculpa? Eu vou ficar inferiorizado. Não, tem que haver desculpa, tem que haver perdão, tem que entender que vocês entraram na relação por escolha e vocês são parceiros, né? Não há disputa, não é quebra de braço, né? Não é dois titãs procurando o seu meio. Não, eles estão juntos e tem que caminhar junto, né, Gil? E fazer a valorização das qualidades. O que a gente pontua sempre, defeitos. Porque quando eu namorava, você não era assim. Agora, olha aí como que você tá. Anda de qualquer jeito, senta de qualquer jeito, come de qualquer jeito. E é nessas pequenas coisas que as coisas começam a diminuir e denegrir o outro. E a gente acha que o outro, né, Silvia, é uma posse nossa, né? Então a gente vai querer controlar até isso, o jeito da pessoa sentar. E a gente tem que entender que são duas pessoas diferentes, com duas criações diferentes. É lógico, se a gente tá junto é porque a gente tem alguma coisa semelhante, né? Mas igual você falou, é perfeito, respeito. Respeito é a base, né? A gente tem que saber respeitar a vontade do outro, né? Saber, um dia pede o seu sabor de pizza, um dia pede o meu, né? Né? Não, porque assim, conflitos sempre vão ter dentro de um relacionamento. E existem conflitos, né, Silvia, igual você falou, que são bons até pra gente reajustar algumas coisas. Agora, Na quando verdade, começa. quando o casal se conhecem, né, e eles procuram viver juntos, já muda o ciclo vital desse relacionamento, né? Eu não Uhum. estou mais sozinho, eu não faço tudo por mim, agora eu tenho que pensar no outro também. E dentro do relacionamento não requer só beijos, abraços e coisas boas. Tem conta para pagar, tem banheiro para Né? lavar, tem louça para Tem, fazer. E dentro tem. dessa demanda toda, tem que haver respeito e cumplicidade. Quando um só é sobrecarregado, que ele é muito subjugado, né? O outro sempre, se faz uma comida, está com muito sal. Se faz outra, você não pôs sal. O suco poderia ser assim. Então, é sempre tendo um senão na vida do outro. E isso emocionalmente vai afetando, né? Poxa, eu não sirvo para nada, eu nunca agrado, nunca tá bom,
Como que eu tenho que ser? E nessa busca eu acabo, né, ficando cada vez mais encolhido e tentando entrar no mundo do outro. E toda vez que eu me encolho e eu tento entrar no mundo do outro, o outro cresce. E aí ele fica forte. E aí ele fica poderoso. E ele não acredita, Gil, quando ele está bem poderoso, que o fragilizado vai abandoná-lo, vai deixá-lo. Então isso faz com que ele fique cada vez mais fortalecido. E aí onde ele tem todo o suporte para abusar mesmo do outro. Né? Com E esse palavras, com abuso, eu gestos. acredito que seja pior que o abuso físico, né, Silvia? Porque o abuso físico ainda você tá vendo o que tá acontecendo. É lógico, nenhum abuso é bom, pelo amor de Deus, todos são ruins. Mas a diferença é que o abuso físico você tá vendo o que tá acontecendo. É que o Esse abuso vai te corroendo, né? É que o físico, a dor é imediata. E o emocional, ele é uma construção, como nós falamos aqui. E a gente sempre vai dando justificativa por isso. Hoje ele veio nervoso, hoje ele estava cansado. Hoje ele bebeu um pouquinho mais. Hoje não estava bem com o patrão, né? Ou então as crianças não param. Então sempre vai dando uma justificativa. Só que quando a pessoa percebe, ela já está destruída emocionalmente. Ela está tão fragilizada que ela acredita que não pode viver sem ele, que ele realmente é a melhor coisa que aconteceu na vida dela, né? E que ela precisa dessa pessoa para viver. E ela não consegue se desvencilhar disso. Ela fica muito fragilizada. E à mercê, totalmente à mercê, né, do abusador. Exatamente. A Michele mandando uma carinha de oizinho pra nós. Ai, linda, E maravilhosa. Bilhões de beijos. tá também, Taras, mandando uma carinha. É, Uma perguntinha. Quando a pessoa se conforma com um relacionamento abusivo, como terminar? A gente vai responder essa pergunta. Né? Essa é uma das últimas. Muita calma nessa hora e vamos chegar. Dá uma segurada aí. Vamos chegar. Esse é um assunto que chama. A gente fica até impressionada, né? Eu coloquei enquete lá. Tipo assim, quase todas as pessoas, uma pessoa que não votou, mas a pergunta que eu coloquei já conheceu, já teve algum relacionamento abusivo? Tipo, de 30, 29 colocou que sim. Né? Então, por que a gente acaba entrando nesses relacionamentos, né, Silvia? Parece que a gente entra em um, entra em dois, não vai entrar em relacionamentos assim. Parece que é feito por repetições, né? Quando eu saio de um relacionamento abusivo, se eu não fizer o meu autoconhecimento, se eu não me conhecer, se eu não entender qual é a pessoa que vive em mim, não entender a minha personalização, eu vou fazer repetições. Fica muito fácil de eu entrar num outro relacionamento abusivo. Porque eu não me reconheço de uma outra forma. Eu só sei usar essa roupa. Então fica muito fácil de eu estar à mercê do outro. E isso não é intencional. Às vezes a gente vai com o intuito de fazer diferente. Não, dessa vez eu estou esperta, dessa vez eu não caio mais, dessa vez eu estou vacinada. Porém, quando percebe, está na mesma situação. E aí não é uma questão de ter dedo podre, né? Que às vezes a gente escuta muito isso. Eu tenho dedo podre. Só escolho relações falidas, né? Eu sempre fui muito... fugiu a palavra, Gil. Sempre fui muito abusada, né? Eu entendo assim, a pessoa, ela me domina, eu sempre fui dominada, né? Então tá tudo bem. Não, não tá. A gente não pode fazer repetições na vida, né? A gente tem que aprender com aquilo. E como eu aprendo, né? Me colocando como a peça principal. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber das minhas limitações, principalmente do meu valor, daquilo que eu sou capaz, e entender que não existe ninguém perfeito. E se eu tenho falha, o outro também tem. Então, é fazer um autorreconhecimento mesmo, né? Para a gente não ficar fazendo repetições. Sim, porque a gente às vezes, por ser tão insegura, a gente cria muita ponte no outro, né? E acaba tomando os gostos do outro, tudo do outro.
E a gente, por não ter, por ter uma dependência emocional também, a gente acaba É entrando teu nesse tipo de negócio, né? relação. Ai, a pessoa sempre falou que eu gosto de rosa, então eu gosto de rosa, né? Exatamente. Ah, a Aham. pessoa sempre falou que eu gosto do azul. Ah, então eu gosto do azul, né? E eu não me reconheço mais. Eu perdi todas as minhas indicações diante da vida. Eu não sei realmente do que eu gosto, do que eu quero, daquilo que me é importante, porque eu vivi algum tempo à mercê do outro. Então, a descaracterização é tão grande que eu me despersonalizo, né? Eu não sei mais quem eu sou. E aí eu busco Não se sempre o reconhece. referencial do outro. É. Sempre referencial do outro. Então, usar de idealismo, né? Uhum. E porque Por isso que é importante a eu gente não sei cuidar. viver o real, né? Então aí eu fico totalmente debilitada e a minha autoestima é muito fragilizada. Uma pessoa de baixa autoestima, qualquer coisa serve. Por isso que eu gosto bastante, sabe, Silvia, de falar sobre autoestima. Porque quando a gente tem autoestima, a autoestima não é só a gente se arrumar linda no espelho e falar hoje eu tô bonita, né? A autoestima vai muito além disso. A gente saber se reconhecer, saber nossos defeitos, saber lidar com os nossos fracassos, mas também saber o valor que a gente tem, né? Saber que apesar de tudo, falar assim, não, eu aceito isso ou eu não aceito isso pra minha vida, né? Por isso que a gente tem que sempre ficar de olho, trabalhar nossa autoestima para se fortalecer mesmo. A gente não pode passar a mensagem para o outro que ela é a razão da nossa vida. Né? Por mais que eu goste da pessoa, por mais que eu ame, eu não posso dar para ela o poder sobre a minha vida. Porque Uhum. é óbvio que eu vou estar totalmente dependente dela, né? Porque aí ela vai nadar de braçada, como diz o outro, né? O que a gente Uhum. precisa ter é a certeza que a minha vida pertence a mim. E eu não posso aceitar viver subjugado pelo outro. Então, eu não Uhum. posso delegar para o outro, por exemplo, a gente escuta tanto, né? Ah, eu não sei viver sem ele, pelo amor de Deus, me ajuda, é o amor da minha vida. Porque se ele me deixar, eu vou me matar. Porque se ele me deixar, eu não sei viver sem. Ele é o ar que eu respiro. Gente, isso é uma ilusão. Isso não é Silvia, amor, é eu não, doença. depois que eu passei por esse processo, né? Você sabe, né? Muitos anos de terapia e tudo mais. Eu não suporto nem escutar esse tipo de música. Música que fala que você é o ar que eu respiro, você é meu fago de mel, você é tudo que eu tenho. Eu não posso mais nem escutar essas músicas. Porque dá uma ideia de que a pessoa nasceu grudada com a outra, né? E como que é essa questão cultural também, né? Que é muito forte na Exatamente. gente, porque isso também tem muito a ver, né? A mulher diz, ah, é meu príncipe, né? Não posso largar do meu príncipe, vamos ser felizes para sempre. E a gente entra nessa, e aí e por não se conhecer, a gente vai pegando, vai carregando tudo isso, né? Essa relação cultural, a relação que a família me pôs, a relação à religião, tudo. Aí depois, quem sou eu no meio de tudo isso, né? Aí eu me Ma perco realmente. E aí Matheus. fica difícil da gente sair disso, né? Vamos ler, Gil. Eu não consigo ler nenhum. Pode deixar que eu fico bem pertinho. Já me deram uma dica pra mim colocar aqui, de tanto que eu fico assim, né? Mas Ah, vamos tá. lá, a gente vai falando do jeito que dá. Eu já fui casado e um dia abri o guarda-roupa e não tinha mais roupa que eu gostava. Não eram as minhas escolhas. Pois é, que triste isso, né? É muito. Eu acredito que é muito difícil a gente andar na contramão. Até onde vale um relacionamento desse? Que eu não tenho direito de escolha, de me vestir da forma que eu desejo, de me sentir à vontade, de fazer as minhas conquistas, né? Olha, eu passei na loja, eu vi tal blusa, que legal. Olha, amor, que bacana, essa cor combina com você. Não, isso aí é horrível. Você não tem bom gosto, você não sabe comprar roupa, pode deixar que eu vou te vestir. Ou seja, é muito triste, né? A pessoa não ter liberdade de comprar o que gosta ou vestir aquilo que quer. Sim, ai meu Deus, me fugiu o que eu ia falar. Ah, e o relacionamento, tá na... E o relacionamento, né? Se esse relacionamento não é um relacionamento gostoso que os dois estão somando, né? É um relacionamento que fala assim, a gente dá aquela opinião gostosa, mas deixa o outro decidir. Eu até notei uma frase aqui, a gente não perde o que a gente não tem.
né? As pessoas não são nossas, a gente tem que entender que o outro, ele vem para ser um companheiro nosso, né? Não para a gente ter o outro como posse, como se fosse essa caneca aqui, né? Então, assim, a gente não Essa faz sua isso, gente. fala, Gil, eu já usei muito. Ninguém perde aquilo que não tem. E dentro de uma relação dessa, quem é que tem quem? Porque não existe uma relação, não é saudável. Existe um controle, uma possessão, né? Uma relação doentia. É uma relação doente, onde o outro tem que ser da forma como ele quer, né? Esses dias eu ouvi também uma coisa meio relacionada com isso. Mudou todo o meu guarda-roupa, comprou todas as roupas que eu devo usar, me distanciou dos meus familiares, distanciou de tudo que eu gosto. Eu tive que mudar totalmente a minha postura, porque senão ele não iria ficar comigo. Como é isso, gente? E a gente se Né? acostuma com Se a coisas ruins, né, pessoa, Silvia? exatamente, se a pessoa se interessou por mim, ela tem que gostar das coisas que me é legítimo, né? As coisas que me são pertinentes. Eu gosto do rosa, eu vou usar rosa, não vou usar azul só porque você gosta do azul. Eu não vou afastar-me dos meus afetos porque você não acha legal os meus afetos, né? Porque a nossa raiz é a nossa família. Como que você se distancia da sua família para beneficiar uma única pessoa nesse mundo de 7 bilhões de pessoas? Quer se trancar numa bolha e não tem como fazer isso, Né? né? É um sentimento de posse, falta só marcar essa pessoa a ferro, né? Exatamente. Não, tem umas pessoas que marcam hoje em dia na tatuagem, né? Que eu já vi muitos casos assim, né? Que a pessoa quer que faz tatuagem ou quer fazer um monte de filho no outro, né? Tem disso também, né? E se a gente, para a pessoa que aceita isso, né? A E você pessoa vive sabe, Gil, pisando em pessoas ovos. que fazem muito isso, eu acho que vai de alerta, né, para nós, assim, para a gente entender isso. A pessoa que faz isso, que me despersonaliza a ponto de eu não ter escolha de roupa, de eu me afastar dos meus afetos, de eu não ter o direito de ir e vir, essa pessoa não me ama. Eu não posso criar essa ilusão. Essa O pessoa não amor é me isso? ama. É o amor é Exatamente. assim, Né? né? Ela não me ama, eu não posso me iludir com isso. E aí, se eu abusar um pouquinho, ela usa de falas que me diminuem, né? Às vezes me põe assim numa situação que eu fico totalmente desesperada mesmo, né? Olha, você é isso, é aquilo, às vezes denigre de uma forma bem baixa, né? Uhum. Roupa que você põe é roupa de puta, né? Só biscate que usa isso. Ou então você está aproveitando de mim porque eu te dou uma condição boa. Como assim? Né? Se estão os dois na relação, é porque os dois querem trilhar juntos, são escolhas. Né? Não Uhum. existe quem é mais e quem é menos, estão ali para somar. Né, independente de classe social, de situação financeira, dependente de nível intelectual, se você escolheu a pessoa, você tem que, ao mínimo, respeitar ela e as vontades dela, né? Uhum. E a gente, por quem tá do outro lado, sempre ficar de olho, né, Silvia? Como essa pessoa se relaciona com outras, né, dentro de Exatamente. É um casa, grande indicativo isso. né? Pergunta, Roberta, por que muitas pessoas não conseguem terminar esse tipo de relacionamento? Existe o medo ou a pessoa acaba se acomodando na situação? As duas coisas. Dependendo da situação, é que cada caso é um caso, né, Gil? Mas o que que Uhum. acontece geralmente, como ela disse aí, né? Ou é medo, ou é. Como que é? Medo. Ou acomodação? Ou seja, por que acomodação? Porque algo de bom eu estou recebendo. Por mais que seja ruim a relação, por mais que eu esteja sem autoestima, sem controle da minha vida, sofrendo chantagens emocionais, eu tenho algum tipo de ganho. E Hum. medo talvez de não conseguir viver sozinha por conta dessa dependência, medo de não saber suprir as minhas necessidades, porque o outro faz acreditar que ele é importante, né? Uhum. Então, realmente,
tem tudo a ver, o medo e a coragem, né, de se libertar disso. Então fica cada vez mais preso. E às vezes, quando consegue romper o relacionamento, ainda fica na dúvida. Será que eu fiz certo? Será que eu escolhi bem? E agora? Eu não sei fazer mais nada sem a pessoa. Porque acabou ficando aquilo muito que, né, muito firme dentro da gente. Olha, eu só sei se mover se tiver a muleta do outro, se eu caminhar com as pernas dele e se ele for suficientemente bom na minha vida. Uhum. É muito perigoso isso, muito sério. Ô Silvia, e por que você acha que nessa quarentena aumentou tanto os abusos, né? Que a gente tem ouvido falar aí, que na quarentena aumentou bastante. Sabe, Gil, o que eu acredito, assim, quando há um relacionamento abusivo, não é a quarentena que vai salientar isso. Uhum. Já existe o abuso. Por que que fica aflorado? Porque aí ficam os dois o tempo todo Não tem pra dentro de onde uma correr. casa, ociosos, e o abusador acaba abusando muito mais do outro, Uhum. exigindo muito mais do outro. Então eu acredito muito, por exemplo, existe o abuso familiar, né, que na quarentena está ficando insuportável, né? Todo mundo está estressado, todo mundo está pilhado, aí ninguém tem paciência um com o outro, um grita com o outro, e aí já vem aquelas palavras lindas de elogio, né? Que você não presta para nada, que você é um Uhum. prestável, só presta para dormir, olha o jeito que você está de novo nessa sala, e aí começam as discussões, né? E o abuso, às vezes, vai para a via de fato. Né? A gente percebe que o índice da Lei Maria da Penha subiu bastante nesse período, né? Porque aí acaba se inflamando os ânimos e passa para agressão física. Uhum. É muito sério isso. Bom, e agora, daqui a pouco vai cair a live, mas qualquer coisa a gente volta. E aí, agora respondendo a pergunta da nossa amiga que perguntou lá em cima, né? Como que a gente termina isso? Como que a gente supera, né, Silvia? Eu acho muito importante, você estava comentando, né? A gente ter uma autonomia emocional, porque quando a gente consegue ter essa autonomia emocional, quando a gente busca essa autonomia emocional, a gente vai reconhecer muitas coisas em nós, né? E reconhecer se a gente quer ficar naquele relacionamento, né? Porque quando a gente passa por esse processo de se conhecer ou não, se a gente terminar aquele relacionamento, a gente vai terminar em paz, reconhecendo aquilo que estava fazendo mal para a gente de fato, né? Então é muito importante, até um exercício, a gente fazer uma lista do que a gente gosta, para quem reconhece que tá Exatamente, nesse relacionamento. exatamente. Faz uma lista, escrever, adoro escrever. Todas as lives que eu faço, eu faço esse exercício. Compra um diário, né? Escreve todos os dias tópicos de como que tá seu relacionamento, porque depois passa um mês e a gente esquece, né? Esse relacionamento, ele é mais gostoso ou é um relacionamento que tem mais dor, A né? gente Vamos... acaba colocando um termômetro, né? Uhum, Quanto que ele é saudável, até onde a gente consegue ter ânimo e disposição dentro desse relacionamento e o tanto que ele menina, né? Precisa ver esse termômetro. E quando eu percebo que foi me roubado tudo, até a dignidade, gente, não tem nem que pensar, eu preciso dar um jeito nisso. Se eu não conseguir por mim só, não ter, né, subsídios de sair disso, eu preciso procurar ajuda. O que apesar não de que... posso é me anular o tempo todo, porque a vida passa muito rápido, né, Gil? A Sim, nossa muito. obrigação aqui é ser feliz. Se a gente pegar o É, convívio que a gente tem com as pessoas, é muito pouco diante do que a gente tem com a gente. Né? Não tem sim. como falar assim, Silvia, fica aí que hoje eu não quero você perto de mim. Não tem jeito, né? Então eu preciso estar bem dentro da relação. Se eu não Uhum. estou bem, às vezes fica difícil de eu perceber ou talvez sinalizar para mim mesmo que aquilo está falido, porque talvez os meus olhos não estão descortinados para essa verdade, né? Foi Uhum. o que você falou aí, às vezes colocar no papel. Por quê? Porque o papel é concreto, né? Eu já saio do ideal e vou para o real. Olha, no real existe isso, isso e isso. Então, se eu elencar aqui o que não me é confortável, eu preciso mudar a rota da minha vida. Está na hora.
Existe, desses 7 bilhões de pessoas, outra que talvez vá vir, né, de encontro às minhas necessidades e eu posso trilhar outro caminho. E não se submeter a aceitar esse tipo de coisa, né, Silvia? Se acomodar em aceitar coisas ruins, coisas que provocam dor na gente. É igual você falou, a gente busca ser feliz. Então a gente tem que buscar, procurar não se acomodar nesse tipo de relacionamento que coloca a gente pra baixo, que a gente perde a nossa identidade, que a gente não consegue nem escutar uma música que a gente gosta, pôr uma roupa que a gente gosta. Sabe, Gil, que às vezes a gente reforça isso na hora que a gente fala assim, não sei por que ele me bate, não sei por que ele me humilha. Mas será que é tudo isso? Eu acho que é só para ver o que eu faço, que atitude eu tomo, né? Olha, outro dia falei para ele, eu estava stalkeando o Instagram dele e eu vi que ele curtiu a foto de uma menina. Mas sabe, eu acho que não é por maldade, é só para ver se eu vi. Não se engane, não se iluda, não crie expectativa, tira o óculos, né? Seja mais realista, se valorize. Vem olhar não existe você isso, né? Então aí a gente acaba alimentando isso, alimentando falsas ilusões. Não, ele me ama sim, quando tá tudo bem, é uma maravilha. Quando tá tudo bem, gente, às vezes é uma vez no mês. É verdade. Né? Então eu não posso ficar vem com uma surpresinha, né? As benditas surpresas. Então eu não posso ficar buscando migalhas dentro da relação. Eu preciso sentar e tomar aquele café da manhã. É verdade. Não é? Vamos ver um comentário. Exatamente, não tem como terminar um relacionamento em paz e se tornar cada vez mais forte sozinha. Conhecer o meu e me amar. Parabéns por todas as informações pertinentes para uma vida plena. Quem que falou isso? Minha mãe, parabéns. Sandrinha, minha linda, o melhor reforçador que nós temos na vida é o nosso espelho. E não é o espelho que vê o externo, é o espelho que vê o interno, né? Eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu nasci para brilhar, para fazer a diferença. Eu não vou aceitar menos que isso. O outro que vem me dar isso aí é um presente. O presente só é meu se eu aceito, não é? Se eu não aceitar, de quem que é o presente? Exatamente. É de quem está oferecendo, né? Então é bem isso que você falou, Sandrinha. A gente tem que se olhar, ver o nosso valor, né? E quando eu vejo o meu... A Marielle. Se eu vejo o meu valor, não tem espelho trincado, rachado, sujo, escuro, que vá diminuir o meu potencial e meu brilho, né? Exatamente, Silvia. Não podemos aceitar menos, Gil. A gente merece, né, Silvia? E aí a gente tem que tomar um cuidado, Gil, com os que fazem uso de álcool, que faz uso de drogas, porque essa semana eu atendi uma moça. Olha, eu vou voltar com ele porque ele prometeu que ele vai abandonar o vício. Vai. Então eu vou dar mais uma chance a ele. Olha que judiação, né? Ela acredita que ela é Mulher Maravilha e que existe o poder sobrenatural nela, que ela vai tirar o vício da pessoa, que além de ser viciado, é um abusador. Né? Porque viciado, a gente sabe que tem toda uma condição por trás disso. Né? Que ele também é prejudicado com isso. Mas desde que ele não prejudique outro, que é o que, no caso aí, né? Então, olha a ingenuidade dela, né? Eu vou dar uma chance porque ele conta comigo e eu preciso ajudá-lo. Ele vai conseguir. E a gente não tem esse poder, jamais, né? E a gente precisa procurar entender isso, né? Que a única coisa que a gente consegue mudar é a gente, né? As nossas atitudes, se fortalecer para a gente poder olhar no espelho, igual você falou. E se a gente perceber que o outro é atraído por nós, pela nossa autenticidade, por aquilo que a gente não muda uma vírgula sequer. Porque quando, Gil, a gente passa a ser da forma como ele quer, ele se desinteressa por nós. Não é?
Exatamente, porque Porque não às vai mais vezes a corresponder. diferença que faz o jogo gostoso, que é a sacada da relação. Porque se ele me transforma da forma como ele quer ou como ele é, que graça tem? Né? Às vezes não tem nenhuma relação íntima adequada, porque ninguém transa com si mesmo. A É não ser verdade. que tenha um É, transtorno que precisa fazer esse uso, né? Mas quando é. está dentro da relação, o legal é o diferente. Ai, Silvia vai cair. Oh, Bom, meu Deus. a gente volta daqui a pouquinho para se despedir, gente. Só vou encerrar, a gente só volta para concluir. Aí todos retornam aqui, gente. Por Ok? favor. Por favor, que tá muito legal. Peraí, vai ter aqui encerrar. Já voltamos.